mais tranquila, mais... Opa, tá gravando. Apareceu uma mensagem assustadora aqui. Então, eu pretendo falar de atribuições sobrenaturais, mas eu gosto de fazer de uma forma também dialogada. Eu sei que vocês estruturaram dessa forma. Eu posso falar 20 a 30 minutos, depois a gente conversa. Mas se alguém tiver com alguma dúvida muito urgente, não pode passar desse ponto, pode falar, pode perguntar numa boa para mí. Tá bom? Hoje nós sabemos que é uma manifestação do espírito. Tá vazando algum áudio aí que eu não sei. Por respeito do Pedro. Não sei de onde está vindo. Ah, tá. Eu vou focar um pouquinho em questões teóricas e metodológicas, porque eu sei que vocês estão no embalo um pouco desses assuntos, tem alguns editais abertos aí que podem ser do interesse de alguns de vocês. Eu vou focar um pouco nisso, mas ao mesmo tempo falar de atribuições sobrenaturais em geral. E aí eu já peço desculpas antecipadamente, porque eu sei que vocês já estão numa trajetória lendo algumas coisas, já ouviram o Miguel Farias 2 vezes, já ouviram o Wellington e outras pessoas. Pode ser que eu chova no molhado em algum ponto, já que eu não estava presente nas outras, mas a repetição ajuda às vezes a fixar o conteúdo. Então, se eu me repetir, vamos olhar para esse lado positivo, né? Para consolidar. Então, as atribuições sobrenaturais, elas são extremamente pesquisadas no Brasil. Eu diria que talvez até um pouco mais do que em outros lugares. Já foi bem menos, mas a gente viu nos últimos anos esse tema crescendo bastante. Esses grupos na PUC, na USP, em outros lugares do Brasil, até em São Luís do Maranhão tem um grupo lá da Rafisa. Então, esse tema está crescendo. Eu gosto de brincar que são tentáculos que estão se espalhando. E a gente tem visto um boom de pesquisas interessantes. Eu vou tentar falar de algumas coisas e tal, mas fica aquele... É o sumário do sumário, não tem jeito de ser muito mais que isso, mas é um tema que está bastante forte. Por um lado, porque é um assunto relativamente novo, mas por outro é porque ele é muito vasto também. Então dá para a gente atacar o problema, no bom sentido da palavra, por vários ângulos. Se a gente pensar, por exemplo, que atribuições sobrenaturais têm aspectos tanto biológicos, quanto psicológicos, quanto sociais, aí você já encontra espaço para todo mundo. O pessoal da ciência cognitiva da religião vai para essa pegada tanto psicológica quanto biológica no sentido das características possivelmente inatas da espécie. O pessoal da psicologia social, como tem tanto na USP, por exemplo, vai atacar o problema pelo aspecto cultural, o aspecto das relações. Pessoas da área clínica podem estudar os aspectos mais especificamente psicológicos, por exemplo, quando a gente vê o impacto de traumas na infância com experiências dissociativas que lá na frente podem desencadear experiências interpretadas como sobrenaturais, paranormais. Então, tem para todos os gostos. Onde você quiser, na psicologia e em áreas afins, você consegue entrar. E aí, só para deixar o papo mais redondinho, apesar de provavelmente eu estar chovendo do molhado, é importante a gente delimitar do que a gente está falando, né? Eu, pelo menos, tudo que vocês me ouvirem falando, eu estou chamando de atribuição sobrenatural. Então, esse processo pelo qual nós atribuímos características ou explicações sobrenaturais para a realidade. Então, a gente brincou aí agora com a luz de fundo da colega. Qualquer experiência, seja na brincadeira, seja uma coisa séria, se a gente pensar em sincronicidade, por exemplo, no sentido junguiano da coisa, a gente pode ver que uma brincadeira que agora alguém pode relacionar com outro assunto e aí a pessoa já faz um significado maior. Então, as possibilidades de atribuição sobrenatural, elas vão além de teorias psicológicas, você pode encontrar isso em qualquer perspectiva teórica. A gente vê, por um lado, essa questão óbvia, como eu dei o exemplo da sincronicidade, mas você não precisa ser junguiano para esbarrar nesse tema em qualquer perspectiva da psicologia ou na experiência clínica. A gente sabe de casos muito interessantes, tanto próximos de colegas, quanto casos antigos, né? Freud teve algumas experiências interessantes na clínica, que ele ficou meio cismado com telepatia. Então, tem para todos os gostos e vai aparecer. Inclusive, se você não pensar nisso, é possível que você esbarre nesse assunto, na teoria ou na prática em psicologia. E talvez um ponto para começar, que eu não sei o tanto que vocês se aprofundaram nisso, é uma teoria que ela é clássica, ela é relativamente antiga, né? Ela nasceu nos anos 50, com as pesquisas lá do Fritz Heider, mas é uma teoria que ela cresceu tanto com base em tantas contribuições cognitivas que ela ainda é atual, que é a teoria da atribuição de causalidade. É uma teoria clássica, então, da psicologia social que tenta entender através de que processos a gente explica a realidade. E aí tem tudo a ver, obviamente, com atribuição sobrenatural, né? Você consegue enxergar vários ângulos do problema da atribuição sobrenatural se você pensar na teoria da atribuição de causalidade.
eu tenho algumas pesquisas feitas sobre esse referencial teórico, então acaba que ele vai voltar em diferentes momentos aqui da minha fala. Mas só para deixar uns pilares assentados que podem ajudar a gente mais à frente, um dos pontos legais dessa teoria é que ela postula o ser humano como um buscador de sentido, a gente vê isso em outros lugares, né, da psicologia, mas usando a expressão que o próprio Fritz Heider usou, nós somos cientistas ingênuos. Então a gente está o tempo todo tentando explicar as coisas. Se de repente esse copo d'água começar a flutuar aqui na minha frente, provavelmente não vai ter nenhum de vocês que vai resistir ao impulso por tentar explicar. É um gatilho automático. Então, ou é uma fraude que eu fiz, ou tem um fenômeno sobrenatural acontecendo, é uma palhaçada que eu estou fazendo, mas ficar inerte a isso é muito pouco provável. Então, nós somos cientistas ingênuos, estamos sempre tentando buscar explicações, mas a palavra ingênuo aí tem um aspecto importante. Não sei se vocês viram a homenagem ao professor Geraldo Paiva da USP recentemente, né? Ele recebeu o título de professor emérito lá na USP, e um dos temas de pesquisa mais fortes do professor Geraldo foi a psicologia ingênua, ou seja, o estudo de como a gente, no dia a dia, explica as coisas a partir de critérios subjetivos. É claro que até a ciência é subjetiva, até certo ponto, mas critérios subjetivos, não sistemáticos, com base na aparência, com base em certos viés cognitivos. Então, a gente está sempre tentando explicar e muitas vezes a gente vai para o lado daquilo que parece, né? Se a gente está, por exemplo, habituado a um certo referencial, isso também está lá na teoria da atribuição de causalidade. Se você, por exemplo, é uma pessoa religiosa, se acontecer alguma coisa estranha como esse copo flutuar, o primeiro lugar onde provavelmente você vai buscar explicação é no seu referencial prévio religioso. Então, tem uns casos muito legais. Na minha pesquisa de pós-doutorado, por exemplo, eu investiguei justamente atribuições sobrenaturais. E eu usei um truque de mágica, apresentado num vídeo, ilusionismo simples, e as pessoas ficavam muitas vezes muito chocadas, porque apesar de ser uma mágica simples, para pessoas que não são mágicas, né, não são ilusionistas, é estranho, é um negócio esquisito. E as pessoas ficavam assustadas e tal. E aí teve uma moça que ela ficou muito tranquila e no final, depois de alguns inventários, alguns questionários que eu passava, tinha uma entrevista semi-aberta. E eu perguntei para ela como que ela se sentiu vendo o vídeo. Ela falou: normal, minha avó fazia muito isso. Que sua avó fazia muito isso? Ela era médium, então ela fazia várias coisas e tal. Esse tipo de coisa aí é normal. Então, para ela, do lugar que ela partia, aquilo para ela era banal, ainda que para, sei lá, 90 e tantos por cento das pessoas aquilo seria absolutamente extraordinário. Então, quando a gente, partindo dessa nossa dificuldade ou talvez impossibilidade de resistir ao impulso de ordenar a realidade, devido a essa intolerância que a gente tem ao caos, à ausência de explicação, a gente vai tentar explicar a realidade, mas não de forma tão racional quanto a gente pensa que faz conscientemente. A gente acha que a gente está sendo racional, né? Que a gente está pesando os prós e contras, todos os lados da moeda, mas a gente é profundamente tendencioso e a gente acaba construindo crenças para organizar a realidade. Essas crenças, muitas vezes, elas são enviesadas pela história, pelas suas experiências prévias, e a gente tem uma resistência muito grande a mudar essas crenças, então a gente vai tender a mantê-las, a buscar confirmação delas, a rejeitar explicações ou fenômenos que contradigam essas crenças iniciais, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito do tal do raciocínio motivado, que é uma tendência que a gente tem a confirmar as coisas, a enxergar a realidade de forma enviesada. Talvez hoje a melhor forma da gente ver isso é em discursos políticos, né? Não vou dar nome aos bois, nem precisa, mas uma única pessoa falando uma coisa na TV, num pronunciamento, você vai ver várias pessoas falando, nossa, é isso mesmo, e a outra parte das pessoas, nossa, que absurdo. São as mesmas palavras, é o mesmo discurso. E as pessoas, com um grau de certeza muito grande, vão atacar ou concordar, acreditar, mostrando que a gente parte de pontos diferentes, né? A mesma realidade objetiva pode ter acepções completamente diferentes. É claro que isso não significa que a gente está preso, engaiolado. Às vezes, pelo caráter contra-intuitivo de alguma coisa, a gente pode ser forçado a, talvez, repensar um pouco. Tem vários estudos sobre isso. Mas tem um exemplo muito legal que é do Michael Shermer. Eu não sei se todo mundo aqui conhece o Michael Shermer. Ele é o autor daquele livro Cérebro e Crença e outros parecidos. Ele foi editor da Skeptical Inquirer, aquela revista cética. E ele é profundamente cético, ateu e tal. E ele conta uma experiência muito interessante, que alguém perguntou para ele, um repórter, alguma coisa,
se teve uma vez que ele da sua visão de mundo, de que Deus não existe, o sobrenatural não existe. E ele falou que teve uma vez que ele estava recém-casado, ele estava com a esposa no quarto, depois da cerimônia, e eles estavam conversando, né, sobre quão emocionante foi tudo aquilo, e ela falando à esposa como ela gostaria que o avô estivesse vivo para ver a cerimônia, né? E ele conta que dentro do armário, no meio daquela tranqueira que todo mundo tem em casa, né? Todo mundo tem um armário que tem um monte de coisa velha lá, tinha um toca-discos que o avô tinha dado para ela e que ele estragou, esse toca-discos estragou ao longo dos anos, e por dó de jogar fora, ela deixou guardado no armário. E ele conta, não vou confirmar se aconteceu ou não, né, não estava lá, e mesmo se eu tivesse, eu não poderia ter certeza. Ele conta que na hora que ela falou que gostaria que ele estivesse lá, o toca-discos começou a funcionar sozinho. E ele fala que ele tomou um susto gigantesco e abriu o armário, viu e olhou e estava funcionando. E aí, de repente, depois de uns 2, 3 minutos, parou de funcionar e nunca mais funcionou, mesmo tendo se passado muitos anos. Então, ele falou que essa experiência fez ele falar, ué. Né? Então, dependendo de quão contra-intuitivo for uma coisa, às vezes até os nossos referenciais de base podem sofrer um tremorzinho. Tem umas pesquisas mostrando que a probabilidade de você mudar de ideia, ir atrás de fontes alternativas, ir atrás de informação que contradiga as suas crenças, ela é maior se você tiver uma curiosidade científica muito alta. Isso é coisa de 2017 para cá, estudos de 2017 para cá. Então, quanto mais curiosa cientificamente for uma pessoa, mais ela tem essa possibilidade de mudar de ideia. Mas nada é determinismo, né, gente? Então, você sabe que o ser humano responde muito pouco a determinismos. É mais provável que a coisa vá para um lado ou para outro, mas nunca é certeza. E ainda na lógica da teoria da atribuição de causalidade, ela postula abertamente, isso o Fritz Heider já tinha notado, que a religião é um dos crivos principais e, a depender do contexto cultural, o principal referencial que as pessoas vão olhar para explicar a realidade. Então, acontece uma coisa esquisita, uma coisa inesperada, uma doença, qualquer coisa, a gente já tem uma probabilidade muito grande de buscar uma explicação religiosa. Mesmo quando a gente não é lá muito religioso. Isso pode acontecer também. Tem uma pesquisa muito legal, que eu não sei se vocês já viram esse artigo. Eles pegaram pessoas, passaram um questionário sobre crenças religiosas e, através da pontuação, separaram entre pessoas muito religiosas e pessoas pouco religiosas. Eu vou deixar umas referências no final, tá? No último slide tem umas referências. E depois que os grupos estavam separados, o pesquisador levou uma pessoa de cada vez numa salinha. Nessa salinha tinha uma pessoa muito paramentada, como se fosse um bruxo, um xamã, alguma coisa assim. E o pesquisador perguntou para metade das pessoas de um jeito e para metade do outro. Para a primeira metade, ele perguntou: você se importaria se esse bruxo aqui, essa pessoa que está aqui, é um bruxo, um feiticeiro, se essa pessoa fizer uma magia para você ter sucesso na vida, um feitiço aqui agora? Aí a pessoa falava: não, tranquilo. E aí você tem que pôr a mão aqui nessa caixa e tal para você ser abençoado. Tudo bem? Os dois grupos falaram, tudo bem. Teve até uma resistência um pouquinho maior de pessoas religiosas. Até se a pessoa for, por exemplo, evangélica e tal, às vezes pode pensar, não, magia, mesmo se for com supostas boas intenções, não é um negócio legal. Mas os ateus foram tranquilos. Ah, põe a mão aí, tranquilo, não vai dar nada, mas eu ponho. Só por educação eu coloco. Só que para outra metade, o feitiço era o contrário. Você topa colocar a mão aqui nessa caixa, esse feiticeiro vai te fazer um feitiço para arrasar a sua vida? É para destruir mesmo. Eles viram que os ateus resistiram mais em média. Falaram, não, vou pôr a mão aí não. Enquanto justamente os religiosos falaram, ah, não, Deus está me protegendo, tá tranquilo. É claro que teve gente que recusou e gente que aceitou, mas na média, ateus recusaram mais. E era uma caixa assim, que não é que tinha alguma coisa lá dentro e tal, você via na caixa que não tinha nada. Mas aí a gente vê que às vezes influências prévias, crenças inconscientes e coisas assim, às vezes estão atuando. Né? Eu estou vendo que algumas pessoas estão postando coisas no chat, eu não sei se eu consigo visualizar ao mesmo tempo, tá, gente? Aí talvez eu olhe depois, não sei. Eu estou vendo aqui o númerozinho. Então, pela teoria da atribuição de causalidade, a gente vê que a religião, ela é um crivo que a gente olha de cara, muitas vezes, quer você tenha consciência disso, quer não. Então, a atribuição sobrenatural pode acontecer o tempo todo. Pensando em pesquisas brasileiras, o Brasil é um ótimo lugar para fazer essas coisas, né, gente? Para fazer esse tipo de pesquisa. Falta de trabalho é que não vai rolar. Se alguém quiser trabalhar com pesquisa como vocês possivelmente querem, e alguns já fazem, obviamente, tema não vai faltar.
Porque a gente tem casos para todo lado, a gente tem grupos interessantes, com crenças muito interessantes. Isso até a gente vê os gringos adorando vir para o Brasil, né? Porque a gente pode pensar que isso é um favoritismo nosso, a gente querendo olhar para o nosso próprio quintal e falar, não, aqui é melhor. Mas os gringos adoram vir para cá. Vocês conhecem o Miguel, por exemplo, né? Ele vive vindo para cá e fica fascinado com as coisas e tal. Tem até uns episódios muito engraçados que eu não posso falar aqui, né? Não seria gentil, mas é interessante notar o fascínio que o Miguel tem por algumas coisas que ele vê, ele começa a fotografar, ele fica louco. E aí eu queria dar um outro exemplo, dar dois exemplos, mas tem vários. Tem esse livro aqui do Guy Playfair, chamado A Vaca Voadora, né, The Flying Cow, explorando o mundo psíquico do Brasil. Né? Não sei se eu tampei um pedaço do título aqui. Não, é isso mesmo. Esse livro é muito engraçado e esse título, A Vaca Voadora, ele escolheu de propósito porque ele conta que uma piada que ele ouviu. Eu nunca ouvi essa piada, mas ele conta que ele ouviu essa piada aqui no Brasil fazendo pesquisa e adotou para o livro. Ele conta que o sujeito chegou em casa para a mulher aqui no Brasil e falou: mulher, eu acabei de ver uma vaca voadora. Ela falou: de que cor? Então, o sobrenatural, o paranormal, o extraordinário é tão corriqueiro aqui no Brasil que o sujeito fala que vê uma vaca voadora, a mulher está perguntando: tá, mas que cor era a vaca? Então, nem tem muito espanto. Ele é um livro não muito acadêmico, ele é um livro mais amplo para a população, assim, mas com várias discussões teóricas e casos interessantes sobre o Brasil. É um livro relativamente recente, 2011. E tem um outro, que esse aqui eu tenho mais proximidade, que é do jornalista norte-americano Robert Pratt, chamado UFO Danger Zone. Foi até publicado em português, né? Zona de Perigo UFO, Terror e Morte no Brasil. Então, sobre casos aí já especificamente no âmbito paranormal que tem a ver com supostos alienígenas. Então, esse jornalista, ele viajava o mundo todo, mas na hora que ele descobriu o Brasil, ele parou aqui. Ele já é falecido, tem pouco tempo que ele morreu, mas a quantidade de casos era tão grande que ele resolveu ficar por aqui e fez carreira com os casos bizarros que tem aqui no Brasil. Também é outro livro mais para a população em geral, não um livro acadêmico, mas tem várias coisas interessantes. Nós que temos um olhar psicológico e sociológico, a gente pode pegar várias coisas interessantes daí. Se a gente for pensar no tipo, então, de experiência, já que tem de tudo, a gente vê que tem muito estudo sobre mediunidade, e a razão disso é um tanto óbvia. A gente tem várias religiões mediúnicas no Brasil, Espiritismo, Candomblé, Umbanda, há várias que usam ayahuasca, né, também envolve mediunidade muitas vezes. E aí a gente vê o Wellington Zangari, Everton Maraldi, todos vocês conhecem, eu tenho algumas coisas produzidas também. É um tema quente e é um tema, obviamente, de interface com a psicologia, porque tem uma série de fenômenos psicológicos que podem, de alguma forma, emular ou mesmo produzir, a partir do zero, uma experiência dita mediúnica e ela pode ter um substrato psicológico no fim das contas. Um exemplo mais fácil é o fenômeno da dissociação. Então, aquela nossa tendência a separar ou a experimentar como separadas características psicológicas ou processos psicológicos que normalmente estão juntos. Por exemplo, escrever. Né? Geralmente você escreve o que você quer. Você pensa, vai lá e escreve. Quando o seu querer, a sua consciência se separa do ato de escrever e você começa a escrever sem perceber, esse é um exemplo possível de dissociação. A gente fazia no dia a dia, né? Quando tinha telefone de disco, não sei aqui quem já pegou telefone de disco, ficava no cantinho da parede, você colocava aqui no ouvido e a sua avó ficava 40 minutos, 50 minutos te atualizando dos casos da família e você ficava desenhando no bloquinho lá, escrevendo coisa. Quando terminava a ligação, você olhava, nossa, eu fiz isso tudo, eu nem lembro de ter feito isso. É um exemplo cotidiano de processo de dissociação. Mas esse fenômeno tão básico, ele pode sofrer atribuições sobrenaturais com extrema facilidade. Um exemplo histórico bastante famoso é o da Helene Smith, a médium francesa que foi estudada pelo Théodore Flanois, um exemplo clássico. Ela dizia que ela tinha experiências fora do corpo, que ela viajava para o planeta Marte e que lá ela conviveu com os marcianos, aprendeu o idioma marciano. Tem vários desenhos da Helene Smith de como eram os marcianos e tal. E depois o Theodore Flanois defendeu a ideia de que ela tinha episódios dissociativos. E aí foi um pontapé inicial para os estudos sobre dissociação. Mas tem muita coisa sobre mediunidade. Quem quiser estudar esse assunto, não vai faltar espaço. A ayahuasca também, né? A gente tem 3 grandes religiões ayahuasqueiras,
Fora as derivações e tal, a gente tem a barquinha, o santo daime, a união do vegetal e outras misturas que tem aí. E o pessoal relata uma série de coisas que a gente, de um referencial externo, poderia eventualmente falar que se deve aos aspectos químicos, né? O corpo reagindo àquela molécula DMT, né? Que tem propriedades alucinógenas, aquela coisa toda. Mas mesmo as pessoas estando dentro ali, muitas vezes sabendo dessa questão, né? De que a planta, a mistura, né? Daquelas plantas tem propriedades alucinógenas, ainda assim a atribuição sobrenatural ganha disparado, né? Come de colherzinha, como se dizia na minha infância. O que muitas vezes é dito é que, apesar daquela planta ter características alucinógenas, aquelas plantas misturadas, o que elas fazem é abrir as portas da percepção, né, para outras realidades. Então, mesmo quando existe um referencial muito específico, como no caso a ciência, para tentar entender aquilo, muito facilmente a gente pode cair numa atribuição sobrenatural. Isso não é um problema, não estou colocando aqui como algo inferior ou problemático, só mostrando que existe espaço para atribuição sobrenatural, mesmo quando existe um outro referencial prévio para discutir aquele assunto. A gente vê o movimento Nova Era, né? O pessoal muitas vezes mais não usa esse termo dentro desses grupos. Esse termo ele caiu em desuso entre as pessoas do movimento Nova Era, mas a gente consegue reconhecer os elementos Nova Era ainda em vários grupos. Eu tive a oportunidade de estudar vários deles. E aí a gente vê a atribuição sobrenatural para várias coisas. Vou dar um exemplo concreto. Tinha um grupo em Belo Horizonte que eles relatavam contatos com elementais, com alienígenas, com fadas e várias coisas. E aí teve um dia que eles voltaram de uma atividade de campo falando, Léo, a gente conseguiu provas. A gente sabe que você é cientista, não sei o quê, você gosta de provas, a gente conseguiu provas. Provas irrefutáveis. E eu nunca tinha questionado eles nem nada, mas né, a representação social é um negócio que pega. Então eles já tinham uma representação social minha vindo da academia, né? Então cientista, cético, está aqui a prova. Era uma série de fotografias que eles tiraram durante a meditação e a energização que eles estavam fazendo. E a foto mostrava vários pontos de luz, várias bolas de luz transparentes voando pelo ambiente. E eles falaram, ó, tá aí, ó, são os alienígenas, as fadas e tal. E de um referencial externo a esse grupo, independente de estar certo ou errado, mas um referencial externo a esse grupo, você consegue tranquilamente explicar esse fenômeno como reflexos de poeira, grãos de poeira ou de orvalho que estão suspensas, né, no ar, e aí eles vão refratar a luz do Sol e gera aquele fenômeno. Isso é conhecido como orbs, O-R-B, né, no plural orbs, conhece? Então, tem o pessoal que fala que orbes são sondas alienígenas, tem gente que fala que são fadas, mas numa explicação fora desses referenciais, a gente entende tranquilamente como grãos de poeira ou de água na atmosfera refletindo a luz do Sol ou refratando. Você consegue produzir orbes facilmente na sua casa, né, num lugar empoeirado e tal. Ou numa cachoeira também. Opa, acho que é a Karine. Abre o microfone. Opa. A gente tem as pesquisas sobre alienígenas. Essa daí, na psicologia, eu estou quase sozinho. Tem uma outra pesquisa que já aconteceu aqui no Brasil antes das minhas sobre alienígenas dentro da psicologia, mas agora também, ainda bem, o Ricardo Assarrice, que está fazendo doutorado agora, também se juntou aí, porque ele também gosta desse tema. É outro que dá para falar muito de atribuições sobrenaturais, porque hoje em dia, também sob influência do movimento Nova Era, existe uma mistura muito grande da visão de alienígenas com questões religiosas. Então, os alienígenas, para usar as palavras de um sociólogo chamado, como é que ele chamava? Não, agora fugiu o nome dele. Lewis, Robert Lewis. Ele comenta que os alienígenas hoje são anjos tecnológicos. Então, eles cumprem funções muitas vezes religiosas, espirituais, né? As pessoas projetam nos alienígenas características e expectativas religiosas, sendo que a princípio eles seriam de carne e osso, mas aí as pessoas falam que alienígenas também saem do corpo, também se manifestam em sonhos, também nos protegem como guias espirituais. Já falaram 500 vezes que eu tenho um alienígena protetor. Todo lugar que eu vou, esses grupos e tal, sempre tem algum médium, algum líder lá que fala: Léo, você sabe que você tem um alienígena que anda aí atrás de você o tempo todo? Eu falei, já me disseram. E eu sempre pergunto como ele é. E as pessoas sempre descrevem de jeitos diferentes. Né? Tem uns que falam que ele é alto, que ele é baixo, que ele é isso ou aquilo, que ele é loiro de olho azul, que ele é baixinho com a cabeça grande. Então, a gente pode fazer pesquisas sobre atribuições sobrenaturais com alienígenas também. Mas vamos pensar em questões metodológicas, que eu sei que é uma coisa que interessa a vocês.
Eu estou correndo um pouco por causa daquela nossa estimativa de tempo, mas se eu estiver correndo muito, me falem. Se eu tiver passado do tempo, me cortem, tá, gente? A gente vê que tem dois grandes tipos de pesquisa, como vocês já devem ter visto em outras ocasiões. As pesquisas ontológicas, que são aquelas que a gente tenta entender o que de fato aconteceu, se a pessoa teve um episódio de paralisia do sono e achou que era abdução alienígena, se ela teve um câncer no lobo temporal do cérebro e começou a ter alucinações. E tem as pesquisas fenomenológicas, que é a que a maioria das vezes é feita em psicologia, que são aqueles casos em que a gente quer entender a perspectiva das pessoas. Então, independente do que aconteceu, se for uma alucinação ou não, se for um negócio sobrenatural de verdade ou não, não interessa. A gente quer saber como as pessoas elaboram isso, que impactos isso tem na vida delas. E muitas vezes, então, aqui no Brasil, a gente tem pesquisas fenomenológicas acontecendo com mais frequência sobre todos aqueles temas que eu falei. E se a gente vai falar de atribuições sobrenaturais, acaba que a pesquisa fenomenológica é o mais óbvio, é a porta de entrada mais óbvia para a gente acessar, porque nós estamos falando dos processos psicológicos pelos quais as pessoas vão explicar uma coisa como sendo sobrenatural. Portanto, o nosso foco de interesse é no sentido que elas dão para as experiências. E a pesquisa fenomenológica ela acaba permitindo, portanto, acessar os sentidos e interpretações que as pessoas dão para as experiências que elas têm, dos mais variados tipos. E, às vezes, experiências banais, experiências simples, podem ter um sentido sobrenatural. Por exemplo, quando eu falo experiência banal, não precisa ser um copo flutuando, igual eu falei. Né? Às vezes, um namorado terminou com a pessoa e ela vai dar uma atribuição sobrenatural para aquilo. Ah, fizeram feitiço, por exemplo. Alguém quis roubar meu namorado, minha namorada, fizeram feitiço. Ou então foi livramento de Deus. Esse é um clássico, né? Foi Deus que me livrou daquela pessoa. Então, a atribuição sobrenatural pode acontecer para qualquer coisa. Ah, eu estava pensando em pedir uma pizza. Aí liga para a pizzaria, a pessoa fala que só tem a pizza daquele sabor. E era exatamente o sabor que a pessoa estava querendo. Isso já pode ser suficiente para motivar uma atribuição sobrenatural. E eu entendo que talvez, eu não vou falar isso com tanta segurança, porque é um assunto tão complexo, mas talvez o maior desafio metodológico que existe para estudar atribuições sobrenaturais é a alteridade. Porque, como as possibilidades de interpretação sobrenatural são muitas, quase infinitas, talvez, a gente fatalmente vai esbarrar em coisas muito diferentes, coisas muito esquisitas do ponto de vista nosso, coisas contra-intuitivas. Então, a gente tem que pensar em formas de sair da nossa casinha mesmo, porque é muito comum, eu estou trabalhando com algumas pesquisas sobre espiritualidade e saúde agora, um artigo que em breve deve sair aí, a gente está vendo muito isso, como que as pessoas definem espiritualidade das mais variadas formas e muitas vezes não enxergam que aquela definição é uma definição, não é a definição única possível. Então a gente parte daquele pressuposto de que a coisa funciona daquele jeito, porque é meio óbvio, né? E esse tema ele se dá a uma alteridade suficiente para que, se a gente ficar muito dependente desse ponto de vista nosso inicial, a gente cai do cavalo. Um exemplo disso é quando você pega, sei lá, você quer fazer uma pesquisa para investigar a prevalência de sonhos premonitórios nas pessoas. E aí você faz um questionáriozinho online e lá em algum momento você pergunta: você já teve algum sonho premonitório? Com que frequência? Quantas vezes na vida? Mas parece meio óbvio, né? Sonhos premonitórios, para a grande maioria de nós, talvez para todo mundo aqui, seja uma coisa meio óbvia. É você sonhar com uma coisa que aconteceu depois. Sonhou com o futuro. Mas mesmo isso sendo tão óbvio para nós, para outras pessoas não é. Então, às vezes esse termo pode soar estranho para certos grupos. O termo nova era, eu passei muito por isso anos atrás com algumas pesquisas que eu fiz, de supor que todo mundo entendia o que era nova era. Então, em certos grupos esotéricos em que eu entrei, eu perguntava sobre crenças nova era e as pessoas falavam que não tinha não. Mas aí, mais para frente, falava, não, acredito em cristal, acredito em energia, acredito em elemental, acredito em um monte de coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo com o mais óbvio dos óbvios. E isso é um grande desafio. E uma das soluções interessantes que a gente tem visto, por exemplo, em surveys, né, que são pesquisas com questionário, é usar itens descritivos. Isso não supera totalmente o desafio, porque você vai ter que escolher palavras, então essas palavras, mesmo sendo óbvias para você, podem não ser para o outro, mas em vez de perguntar, por exemplo, por sonhos premonitórios, você já teve sonhos premonitórios, perguntar algo do tipo, você já sonhou com alguma coisa que posteriormente veio a ocorrer? É um exemplo de um item descritivo, você está descrevendo a coisa sem usar o termo que, para você, ainda assim, é óbvio, que é sonho premonitório.
Então, uma das formas de superar esse desafio da alteridade em pesquisas com survey, com questionário online, essas coisas, é usando itens descritivos. Mas isso não termina o desafio, tá, gente? Isso é só um exemplo de como resolver esse tipo de desafio. Entrevistas, mesma coisa, o desafio da alteridade vai estar lá muito presente. Vou contar um caso para vocês. Teve um sujeito que eu entrevistei uma vez, que, para mim, é pesquisa de mestrado, se eu não me engano. Ele dizia que ele tinha tido contatos com alienígenas e que ele trabalhou uma época para o governo americano. É um sujeito que morou fora do país e tal. Ele trabalhou para o governo americano numa base secreta que tinha alienígenas sob cativeiro, né? Presos lá dentro. E ele estava contando super sério, né? Nossa, eu estou te contando isso aqui agora, mas você jamais pode falar que fui eu e tal, porque senão eles vêm atrás de mim e tudo mais. Era um sujeito que não tinha transtorno mental, é outra parte do desafio da alteridade. É muito fácil a gente achar que pessoas que falam coisas muito esquisitas têm algum transtorno, e muitas vezes não tem, mesmo quando é muito esquisito. Esse sujeito é um que não tinha qualquer evidência de transtorno mental. Eu apliquei uma bateria de instrumentos nele, fiz entrevista clínica e tudo. Ao que tudo indica, não tinha transtorno mental. E falando isso, e teve um momento que ele falou assim, como é que ele falou? Que só tinha uma comida, uma coisa na Terra que dava para eles alimentar os alienígenas, porque eles estavam preocupados com os alienígenas morrerem de fome, né, presos lá dentro da base secreta. E que só tinha uma coisa que os alienígenas gostavam de comer, que aceitavam comer. Gelatina de cereja. Isso, era gelatina de cereja. Então, na hora que ele falou que os alienígenas só comiam gelatina de cereja, por mais que eu tivesse acostumado com esses anos todos de pesquisa, desceu uma lágrimazinha assim, eu segurando para não rir, sabe? Mas me deu uma vontade muito grande de rir. E aí eu tive que segurar. Daí aquela lágrimazinha desceu assim pelo esforço. Chegou em casa, eu tive que rir muito disso sozinho, o que não quer dizer que ele esteja errado, né? Vai que, né? Mas o ponto fundamental com esse exemplo é notar que a alteridade, quando a gente vai pesquisar atribuição sobrenatural, pode nos levar para caminhos muito esquisitos. Muito. E a gente tem que se preparar para isso, sabe? Para não rir. Geralmente, aluno de graduação da psicologia tem muito essa preocupação. Ah, quando eu estiver atendendo e a pessoa falar uma experiência sexual muito bizarra dela, eu vou dar risada. Chega uma hora que todo mundo aqui que for da psicologia já passou, você se acostuma, né? A pessoa fala qualquer coisa muito bizarra, você se acostuma. Mas na hora que você vai estudar atribuição sobrenatural, acontece tudo de novo. Você tem que aprender tudo de novo, porque você vai ouvir muita coisa estranha. Então, o desafio da alteridade está aí. Quando a gente faz pesquisa etnográfica também, outro método importante, etnografia é aquele método que veio lá da antropologia clássica, que é você se enfurnar lá na realidade social da pessoa, do grupo que você quer estudar. Antigamente você tinha que ir lá, né, viver com eles um tempo, igual o Lévi-Strauss e outros tantos antropólogos clássicos faziam, ir lá para o meio da tribo indígena, por exemplo, ficar lá convivendo com eles 1 ano, 2 anos. A professora Denise Dias Barros, da USP, fez uma pesquisa etnográfica muito legal com a tribo dos Dogons, lá na África, na costa oeste da África. Ela ficou 2 anos lá para estudar o modo como os Dogons entendem a loucura, como que eles lidam com pessoas que têm supostos transtornos mentais. Então, eu já fiz etnografia, outros tantos estão fazendo por aí etnografia com grupos que são marcados por atribuições sobrenaturais. Então, tem alguns grupos até famosos que eu não posso falar aqui, mas eu fiquei um tempo, tem vários grupos que eu fiquei 1 ano, 2 anos lá dentro, e você vê coisas que você fala, putz, por exemplo, coisas relativas a dinheiro, sabe? O líder do grupo levantando algum dinheiro com as pessoas através de coisas meio questionáveis, por exemplo, leiloar objetos que seriam objetos sagrados e levantando uma grana grande, assim. Tipo, eu já vi ser levantado R$ 80.000 numa noite, num leilão. E eu ficava assim, cara, o que que eu faço? Será que eu falo alguma coisa? Não falo? Tinha gente ali dando as cuecas, sabe? A calcinha para conseguir comprar um negócio, porque aquilo era mais importante do que a casa dela, era mais importante que tudo. E aí eu tive que muitas vezes discutir isso com o Wellington, que era meu orientador na época, discutir com o comitê de ética, e tive que pensar muito no meu papel, né? Que meu papel não era ser um debunker, não ser um desmistificador ali dentro, e sim tentar entender qual era o sentido que aquilo tinha para aquelas pessoas. Muitas daquelas pessoas eram pessoas com escolaridade muito alta, o que não protege de nada, mas eram pessoas com escolaridade muito alta, situação econômica às vezes muito alta, e tinha pessoas passando dificuldade financeira ali, com escolaridade baixa, tinha de tudo. Mas eu tive que respirar e me lembrar muito dessa questão da alteridade, sabe?
Não é que isso está bem resolvido. Eu, de vez em quando, ainda lembro disso e eu fico pensando o que eu deveria ter feito. Mas você vai ver coisas, esse é o ponto. Você vai ver coisas que são tão diferentes da sua realidade que você vai se questionar sobre o seu papel ali. E você tem que estar com isso mais ou menos amadurecido, se for fazer etnografia, se for fazer entrevista. Não sei se alguém ia perguntar alguma coisa. Eu vi um sonzinho aí. Outra coisa é o experimento, né? No meu pós-doutorado foi uma pesquisa experimental, acho que eu falei, né, aqui agora, que eu usei mágica para simular um fenômeno paranormal e ver a reação das pessoas. Do meu ponto de vista, aquela pesquisa não tinha nenhum risco, não tinha nada que poderia acontecer, porque não era um fenômeno muito, sei lá, não era uma coisa para as pessoas sentirem medo, né? Mesmo se a pessoa acreditasse que aquilo que ela está vendo no vídeo é paranormal, não era para ela ter medo, porque era uma mágica simples. Mas, ao mesmo tempo, isso era para mim. Então, eu tive que deixar essa brecha na minha cabeça para pessoas terem elaborações muito diferentes e que poderiam, eventualmente, necessitar de um acompanhamento, alguma coisa. Tanto é que estava previsto a necessidade de, eventualmente, a pessoa passar para atendimento psicológico depois. Não aconteceu, mas a gente viu coisas muito interessantes. Por exemplo, não só nessa pesquisa aconteceu, mas também na minha vida já aconteceu. Eu faço mágica, né, ilusionismo. Faço mais nas aulas, assim, como ferramenta didática, mas de vez em quando eu faço na rua, enfim. E já aconteceu mais de uma vez da pessoa virar para mim e falar assim: você é paranormal de verdade, não é? Eu, não, isso aqui é mágica e tal. A pessoa, não, você não pode falar, você não pode admitir, mas você é, né? E já teve casos assim de eu ficar tão preocupado com a elaboração que a pessoa estava fazendo daquilo que eu contei como é que a mágica foi feita. Então, não, é assim que você faz, ó, a carta você pega ela aqui, o tal segredo está aqui. Eu falei assim, não, mágica eu sei o que é, isso aí não é mágica. Então, a gente tem que tentar pensar nesses efeitos até de coisas muito simples quanto um experimento, né? De que as pessoas, ao preencher um questionário sobre alguma coisa, aquilo pode despertar um gatilho de alguma lembrança, de alguma coisa. Você pode perguntar no questionário, já houve alguma vez que você teve um sonho e aquilo aconteceu? E aí teve uma vez que ela sonhou com a morte da mãe e a mãe morreu no dia seguinte, sabe? Então, esses temas... É claro que a alteridade pode se manifestar em qualquer área da vida, mas em sintonia com o que eu falei sobre a atribuição de causalidade, esses temas eles são tão centrais na vida de muitas pessoas que a gente tem que estar preparado para cutucar a onça com vara curta, sabe? Pode acontecer. Você está cheio de boas intenções, querendo ir tranquilo, mas você pode cutucar um negócio muito pesado e muito íntimo e que às vezes, sei lá. Eu fico vendo as pessoas na Avenida Paulista, em outros lugares, às vezes, hipnotizando as pessoas na rua e fazendo coisas assim. É muito complicado a gente mexer com a cabeça das pessoas, assim. Eu já vi pessoas hipnotizadas na rua, assim, eu não estava na hora, né? Mas eu sei de casos de pessoas que foram hipnotizadas num show de mágica, alguma coisa assim, e tiveram um surto psicótico depois, e isso daí ferrou com a cabeça da pessoa. Isso é raro de acontecer, tá, gente? Mas pode acontecer. Então, algo parecido também pode acontecer quando a gente cutuca esses assuntos, né? Porque eles acabam desempenhando um papel, às vezes, organizador na realidade da pessoa, essa parte do sobrenatural, enfim. E a psicologia da mágica, falando nela, caso vocês estejam por aí querendo uma inspiração criativa para fazer pesquisa, vocês estão aí com um problema de pesquisa, mas estão meio travados em pensar no método, a mágica pode dar um caminho muito bom, sabe? A gente tem usado mágica em pesquisa, porque é muito fácil você criar uma situação em mágica que possa parecer sobrenatural. A mágica tem um caráter lúdico, então certas tarefas experimentais que as pessoas ficam meio de saco cheio e começam a prestar menos atenção na tarefa. As pessoas tendem a ficar mais ligadas na tarefa se for uma coisa divertida como mágica. Então, vocês não precisam ser mágicos e mágicas, mas dá para usar esse recurso. Fica uma dica aí. A minha pesquisa de pós-doc foi um exemplo. Só que tem questões éticas também, né? Hoje em dia, a gente tem uma preocupação ética maior com essas questões. Antigamente, era meio que valia quase tudo, né, gente? Se a gente for lembrar de algumas pesquisas, a pesquisa, por exemplo, da prisão de Stanford, uma pesquisa clássica aí da psicologia social, que depois vieram uma série de acusações de fraude em relação aos registros. Mas teve gente que, não sei se vocês todos lembram da pesquisa, né? Resumindo muitíssimo, o professor pegou alunos, dividiu em dois grupos, os carcereiros e os presos, levou para um subsolo que tinha lá do prédio da universidade, simulou uma prisão e ele queria ver se os papéis sociais dados ali na hora de prisioneiros e carcereiros afetavam o comportamento deles. E aí, segundo os casos, os relatos mais famosos, né, que foram registrados,
Teve um sujeito que teve um surto psicótico, ficou batendo a cabeça na grade, teve aluno que espancou aluno, né, um que era carcereiro espancou o outro que era preso. E aí depois, anos depois, vieram à tona algumas coisas dizendo que o surto psicótico foi simulado, que o pesquisador pediu para ele fazer aquilo, que a violência não foi tão grande, enfim. Então tem toda uma controvérsia aí. Mas independente disso, o ponto é que hoje em dia a gente não ia conseguir replicar um experimento desse, né? Porque hoje em dia tem comitê de ética, tem uma série de questões e preocupações que não deixam passar coisas assim. Então a gente tem que ter uma preocupação ética gigante, porque, como eu disse antes, a gente está cutucando um tema extremamente pessoal, muitas vezes. E aí, se a alteridade é um desafio metodológico, ela também é um desafio ético o tempo todo. Porque você, de novo, pode estar lidando com coisas que você não imagina o impacto que aquilo vai ter nas pessoas, né? Então, quando eu fiz aquele cuidado de, depois do experimento no meu pós-doc, bater um papo longo com as pessoas para ver como é que ela está se sentindo, o que ela entendeu de tudo aquilo que aconteceu e tudo mais, é um pouco desse cuidado, né, que a gente vai ter que ter o tempo todo. Um exemplo mais concreto, talvez, se a gente pensar na pesquisa etnográfica, essa de você ir lá para o meio da galera e ficar lá vivendo com eles um tempo. Não sei se vocês ouviram falar do famoso caso, né, da pesquisa do Leon Festinger, um psicólogo social que desenvolveu a teoria da atribuição da dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é aquele fenômeno, né, segundo o qual, quando a gente é confrontado com a realidade, a gente tende a jogar a realidade para debaixo do tapete para continuar acreditando no que a gente já acreditava. Sabe o MacGyver? Lembra do MacGyver? Aquele personagem daquela série que fazia umas gambiarras incríveis? Nós somos todos em nível cognitivo MacGyvers. A gente faz gambiarras intelectuais para tentar continuar acreditando no que a gente está acreditando, mesmo quando a realidade bate na nossa cara. E o Festinger desenvolveu a teoria da dissonância cognitiva, ele observou esse fenômeno e teorizou sobre ele, observando um grupo de contatados por alienígenas, ou seja, pessoas que acreditavam que tinham contatos com alienígenas, que esperavam que o mundo acabasse no dia 21 de dezembro de 1954. Então, o mundo ia acabar. Tinha uma dona de casa chamada Marian Kish, que era a líder desse grupo, ela conseguiu ter uns 10 seguidores ali, e eles ficaram esperando, na madrugada do dia 20 para o 21, ficaram esperando a nave, né? Pediram demissão do emprego, juntaram suas malas, suas roupinhas favoritas, ficaram lá esperando. E aí a madrugada foi passando e nada da nave chegar, o pessoal começou a ficar nervoso, e o Festinger estava lá no meio, fingindo que era um seguidor. E aí, quando chegou a manhã do dia seguinte, a nave não apareceu, a Marian Kish chegou para eles e falou: galera, nós fomos um grupo tão fiel, nós rezamos tanto, igual os alienígenas pedindo para a gente rezar, a gente fez tudo que eles mandaram tão certinho, que Deus resolveu poupar o mundo. Então o mundo não vai acabar por nossa causa. E aí a gente pensa, não é possível que isso colou, né, gente? Esse caô não deve ter colado, né? A profecia que era o centro do grupo falhou, e o que a gente poderia esperar? Que as pessoas fossem embora, falassem truco, né? Ia trucar Marian Kish, mas não. O grupo ficou ainda mais coeso e mais proselitista do que eles eram antes. Mas o ponto metodológico e ético que eu quero destacar é o jeito que o Festinger fez. Ele entrou lá no meio do grupo, fingiu que ele era um crente do negócio, e depois ele publicou os livros e tudo mais falando do grupo, e o pessoal, imagina o pessoal do grupo, né, que deixou aquele sujeito entrar, dividiu a vida deles com aquele sujeito, contou coisas íntimas e tal. O sujeito lá falando, o pessoal lá pagando de trouxa, acreditou no que a mulher falou e tal. Pessoas podem ter ficado muito chateadas e ofendidas com isso. Então, quando a gente faz etnografia hoje, a gente tem que avisar. Você não chega mais fingindo que você faz parte do grupo. Todos esses grupos aí que eu entrei, que eu fiquei acompanhando por mais de 1 ano, 2 anos, eu cheguei lá informando. Falei, olha, gente, eu sou pesquisador da USP e tal, queria entender o que acontece aqui dentro com vocês e tal, os fenômenos que vocês relatam. Isso pode ter problemas do tipo, talvez o fenômeno parar de acontecer? Pode, mas a ética vem primeiro. Então, tem coisas que não dá para fazer do jeito que a gente poderia querer, azar, sabe? Temos que lidar com isso. É o famoso você que lute, né? Então, a gente tem que colocar a ética em primeiro lugar. Mas, no meu caso, só para dar um alento, os fenômenos aumentaram, em vez de diminuir. Como as pessoas me viram como o pesquisador da USP, não sei das quantas, em vez de acontecer como eu temia, que os fenômenos supostamente paranormais parassem, já que tem um olhar crítico aqui, olhando tudo, né? Não vamos mostrar, não, porque ele vai desmascarar a gente. Pelo contrário, aconteceu muita coisa. E eu entrevistando as pessoas, conversando com elas no dia a dia para tentar entender por que acontecia mais, vários desses grupos tinham a expectativa de que eu virasse um porta-voz.
Então, eu lá dentro da USP, nos congressos de psicologia e tal, eu ser o porta-voz delas, falar que não, acontece mesmo, o negócio é real. Muitos deles tinham essa expectativa e eu tive que conversar com eles. Olha, gente, eu vou reportar o que aconteceu e a minha análise. Tá? Não estou com nenhum compromisso ideológico de apoiar vocês ou de atacar vocês. E eles falaram, não, beleza, a gente está tão confiante que é verdade que você pode relatar o que você quiser que vai fazer bem para a nossa ideologia, para a nossa crença. Então, às vezes a gente acha que vai ser um problema, o negócio às vezes potencializa as atribuições e os fenômenos. Léo, isso tem a ver com a espiral ascendente que você comenta? Desculpa se eu estou falando o termo errado. Não, tem a ver sim, apesar de que aí a gente está dando um passo mais à frente. A Karina está falando de um conceito que eu propus para tentar explicar o que acontece dentro de alguns desses grupos, tem a ver com atribuição sobrenatural também. Teve alguns desses grupos, eu não posso dar nomes, porque alguns são bem famosos, em que as pessoas acreditam em coisas que, de novo, alteridade. Coisas que são muito bizarras do ponto de vista de quem está de fora. Para eles, não, para eles é perfeitamente intuitivo. Mas para quem está de fora, eu chamaria de bizarro mesmo. É uma coisa que beira o afronte, assim, é afrontoso. E eu queria entender como que pessoas vindas de diferentes referenciais culturais, religiosos, com diferentes níveis de escolaridade, pessoas de áreas diferentes, acreditavam naquela mesma coisa que é extremamente esquisita fora daquele grupo. E aí eu fui percebendo um processo, que aí eu fui chamar esse processo depois de espiral ascendente de complexidade, que é um processo de mútua validação entre experiências pessoais diretas e a doutrinação que acontece ali dentro. Porque se você chegar, vamos pensar um exemplo famoso, né? A cientologia. Se você chegar no primeiro dia da cientologia e o pessoal lá começar a falar daquelas coisas do nível mais avançado da teologia deles, né? Aquela coisa lá do Xenu, que seria o senhor, não sei se vocês conhecem a cientologia a fundo, mas tem um senhor galáctico chamado Xenu, que é um alienígena que está numa guerra espacial, é tipo um Darth Vader, assim, e que esse Xenu exilou na Terra espíritos de alienígenas que agora estão encarnados em nós e tal, cada um de nós tem vários alienígenas dentro de si, enfim. Se você chegar no primeiro dia e falar isso tudo para a pessoa vai falar, isso aí é coisa de doido, tô fora, né? Então, essa lógica que eu chamei de espiral ascendente de complexidade permite que as pessoas sofram uma espécie de dessensibilização cognitiva. Vamos pegar carona na dessensibilização sistemática, né? Que é você quando um estímulo aversivo perde as características aversivas aos poucos, e aí você consegue, por exemplo, fazer uma pessoa se aproximar de uma coisa que ela tem fobia, por exemplo. Nessa dessensibilização cognitiva acontece algo parecido, só que o objeto ele perde as suas características contra-intuitivas. Então, aquela coisa muito esquisita, igual acreditar nas coisas da cientologia, fica uma coisa mais palatável, porque aos pouquinhos você é apresentado a ideia, por um lado, né, é um lado da moeda, eles chegam para você e falam, o universo tem tantas estrelas, tantos planetas, né? Deve ter vida lá fora, né? É uma coisa que a maioria de nós pode falar, faz sentido. Só que eles param por aí e eles vão te apresentar uma experiência direta, vão te dar a oportunidade de vivenciar um episódio, uma experiência direta que de alguma forma valida aquilo que você acabou de ouvir, para não ficar só no nível cognitivo, sabe? Em alguns grupos que eu estudei, era levar as pessoas para um descampado e mostrar para elas algumas luzes no céu passando. Muitas vezes eram satélites, sabe? Satélite mesmo, a Estação Espacial Internacional, mas que o líder do grupo explicava como sendo naves, né? E aí, uma vez que a pessoa viu aquilo com os próprios olhos, ela fala, nossa, existe mesmo. Aí é hora de subir um degrau. Aí eles falam, olha, esses seres aí, os governos devem saber que eles existem, né? Porque caso contrário, todo mundo estaria sabendo dessas luzinhas, você nunca viu essas luzinhas, né? Ninguém nunca te contou. Aí agora te levam para ter uma experiência do tipo a luzinha passar num horário pré-programado para mostrar para as pessoas que aquelas luzinhas não são uma coisa simples, são uma coisa mais complexa. Então, resumindo muito, eu estou tentando resumir em 2 minutos um negócio que é muito mais longo, mas essa lógica da espiral ascendente de complexidade, então, é uma forma que, através de ensinamentos diretos e experiências que vão validando esse ensinamento, você vai, passo a passo, tendo aquelas perspectivas validadas muito devagarzinho, em doses homeopáticas, para que quando chegar lá em cima e o sujeito virar para você e falar, olha, você é um alienígena de 4.000 anos de idade que está reencarnado aqui, a pessoa vai falar, eu já esperava. Porque ela já cumpriu esse caminho e foi dessensibilizada para o caráter contra-intuitivo daquilo. Então tem a ver com isso, mas pega outros pontos também.
Então, quando a gente faz experimento, né, quando eu tinha dito dos desafios éticos, a gente tem que fazer devolução, né, para as pessoas depois, conversar com elas sobre o sentido que aquilo teve, que você pode ter cutucado alguma coisa central ali, fazer um manejo pós-experimento, entrevistas também, né, como eu dei aquele exemplo lá do sujeito da gelatina. Você tem que, inclusive, se acontecer alguma coisa, né, algum deslize, você ri, como naquele caso eu meio que ri, eu chorei tentando segurar. Eu falei com ele, né? Falei, olha, eu não estou acostumado a ouvir isso, desculpa a minha reação. Ele falou, não, tudo bem, é a primeira vez que eu me dei conta dessa realidade, eu também achei engraçado. Então, assim, acabou que foi tranquilo, o sujeito até levou tranquilamente. Então, gente, eu acho que já deu tempo lá dos 30 minutos, eu não sei se eu programei tão bem. Eu queria agradecer, então, de novo pelo convite. Se alguém quiser se aprofundar e tal em relação a isso, ou manter contato, o jeito mais fácil, que eu estou mais facilmente localizável, é lá no Instagram, no @ideltapsi, que é um perfil que eu só falo dessas coisas, tá bom? Só aparecer lá. Não sei quanto tempo eu levei aí, gente. Muito obrigada, levou tempo suficiente para deixar a gente querendo mais, entendeu? Sobre tudo isso que você falou. Então, professor, muito obrigada pela tua fala. Queria dizer para o pessoal, acho que a gente podia começar com uma pergunta que estava no chat. A minha internet caiu e voltou, e eu perdi o chat aqui, mas a Ana Carolina tinha feito uma pergunta sobre... Eu vou pedir para ela ou escrever ali no chat ou perguntar aqui para a gente, porque agora eu não consigo retomar ali, porque eu não tenho mais o chat aqui. Eu tô com o chat aqui, mas não sei se eu vou conseguir localizar, né? Tem muitos boa noites e tudo mais, mas... Ela pergunta assim, já teve alguma experiência de atribuição sobrenatural do fenômeno do déjà vu? Ah, sim, com certeza. Com certeza, tem muito. E mesmo que as pessoas tenham alguma intuição de que o déjà vu possa se dever a alguma questão neurológica, né, uma falha de identificação dos estímulos do ambiente, né, é uma das coisas mais comuns de ser atribuíveis a déjà vu, né? Você identifica algum elemento do ambiente ou da situação que é familiar dentro de um contexto que é não familiar, que é novo, mas o que serve de gatilho é aquele aspecto parecido, né? Então, tem aquele fenômeno que a gente chama de saliência perceptual, que é a gente ficar muito psicologicamente focado naquilo que é mais chamativo da situação, e isso domina o nosso processo de atribuição e de percepção. Então, sei lá, você está num lugar que você nunca foi, mas tem uma árvore ali no meio que é parecida com alguma outra árvore que você já viu na vida. E aí isso pode ser suficiente para, num nível subliminar, despertar essa sensação de familiaridade. A gente tem que lembrar que os processos cognitivos são quase todos inconscientes, né? Tem uma linha de estudo e pesquisa muito legal que tem sido chamada de um novo inconsciente. Não sei se vocês já viram isso. Novo inconsciente para tentar diferenciar do inconsciente psicanalítico. Então, é um inconsciente mais da neurociência, da psicologia cognitiva. E eles têm visto muito que a nossa porcentagem, vamos chamar grosseiramente assim, de processamento consciente é muito pequeno em comparação com o processamento inconsciente. Então, você pode ter identificado, por exemplo, aquela árvore ou algum outro aspecto do ambiente ou da situação como familiar, e isso é suficiente para te dar aquela sensação de familiaridade. Mas, como é uma coisa que requer um certo conhecimento específico, né? E não necessariamente isso se aplica a todos os casos, vai que tem um déjà vu aí que foi realmente extraordinário, paranormal, enfim, né? Vai saber. Dentro daquela realidade é muito mais fácil a gente se guiar pela saliência perceptual e falar, ué, eu nunca vivi essa situação e ela me é profundamente familiar, logo tem alguma coisa aí que é paranormal, que está além do normal, que está ao lado do normal ou sobrenatural, né? Eu mesmo tive um sonho quando eu era criança que eu fico tentado a dar uma explicação mais prosaica por causa da minha bagagem, né? Mas pode ou não ser uma explicação boa. Eu ia na casa de um coleguinha no dia seguinte brincar, e eu estava muito ansioso, era um coleguinha de escola, que era tipo assim um dos meus melhores amigos na escola, e eu nunca tinha ido na casa dele. Eu ia lá para jogar videogame, para brincar. E eu nunca fui na casa dele, não sabia onde é que era, mas eu tinha endereço, meu pai ia me levar lá. E naquela noite eu sonhei. Sonhei que eu estava chegando na casa dele, vi o portão, vi o muro, vi o quintal, na hora que o portão abriu, tudo certo. Mas eu só acordei falando, que legal, sonhei com a casa do meu amigo, que minha cabeça inventou. Mas na hora que eu cheguei, pelo menos é o que eu me lembro hoje, quando eu conto isso para vocês, o muro e o portão eram iguaizinhos do sonho, iguaizinhos. Eu falei, putz, que esquisito, né? O portão era verde e o muro era de chapisco, marrom. E aí, na hora que abriu o portão, o quintal, com inclusive o varal, eu lembro do varal, assim. Eu falei, meu Deus, igualzinho meu sonho. Ferrou, né? E eu lembro que no sonho, depois do varal tinha a casa e atrás da casa tinha um cachorro.
E eu fui sem educação e entrei pelo quintal, não cumprimentei ninguém. Eu falei, agora eu quero ver se tem esse cachorro. Né? Esse cachorro tá lá. E não tava. E eu até perguntei, né, se já teve algum cachorro ali e tal. Eles falaram que já. Anos atrás tinha uma casinha de cachorro ali. Então, aquela experiência me marcou muito, mas entende que, dependendo do seu referencial, você muito facilmente pode dar atribuições sobrenaturais a déjà vu, sim. Não sei se responde, mas eu tentei ser sintético. Léo, boa noite. Foi eu que fiz Boa a noite. pergunta do déjà vu. As suas pesquisas, você acha que, pelos seus achados, né, de tudo que você já pesquisou e que das suas experiências aí com pesquisa, você acha que o fenômeno do déjà vu e também da paralisia do sono é muito atribuído à experiência anômala, no caso, a experiência sobrenatural? Ou não necessariamente? Eu quero dizer assim, com mais frequência do que outras coisas, por exemplo. Acho que depende muito do contexto, sabe? Vamos pensar em paralisia do sono. Em ambientes urbanos, as pessoas estão cada vez mais familiarizadas com paralisia do sono enquanto algo da neurofisiologia do sono. As pessoas estão muito tranquilas. É assustador e tudo, é ruim, mas depois que as pessoas acordam, muitas delas, e eu tenho conversado muito sobre paralisia do sono com as pessoas, elas ficam muito tranquilas com a possibilidade de que aquilo era um fenômeno neurológico, alguma coisa da ordem do sono mesmo. Mas, dependendo do contexto, a interpretação sobrenatural, paranormal, extraordinária é quase que única. Vou dar um exemplo bem concreto. Tinha um tempo atrás que eu estava muito, assim, aparecendo na mídia por conta de um livro que eu tinha lançado sobre essa questão da psicologia, dos contatos com alienígenas, e as pessoas começavam a me escrever. Agora deu uma parada, mas as pessoas me mandavam muito e-mail. E assim, eu diria que uns 70% dos e-mails era contando episódios de abdução por alienígenas. Era muito comum. E as pessoas falavam, olha, eu não aguento mais, eu sou abduzida, sei lá, uma vez por mês, e eu fico com medo de quando vai ser a próxima. Os alienígenas aparecem ao redor da minha cama, eles fazem experimentos comigo e aquela coisa toda. Mas com todas as características de paralisia do sono. Né? O corpo paralisado, a pessoa só consegue mover os olhos, sensações táteis, né? Alucinações táteis, aquela coisa toda. E as pessoas, pela minha experiência, e não só minha, né? A gente vê que as pessoas são muito resistentes a certas explicações. Você ali com 2 minutos explicar que é uma paralisia do sono, às vezes gera uma resistência até maior. Então, teve uma época que eu comecei a fazer um teste. Eu respondia para as pessoas que elas pediam ajuda, né? O que eu faço? Eu comecei a dar sugestões. Mas essas sugestões eram sugestões de coisas que a gente faz quando está tendo muita paralisia do sono. Ou seja, regular o horário do sono, tentar lidar com o estresse no dia a dia, já que estresse é um gatilho para aumentar a chance de ter paralisia do sono. Tem algumas técnicas para você perder a paralisia, né? Que é, por exemplo, se você acorda e vê que está paralisado, respira fundo, devagar, fecha os olhos de preferência para diminuir a possibilidade de se assustar com alucinações que você possa ter. E, em vez de tentar mexer o corpo todo, como a maioria das vezes a gente tenta, né? Porque é muito ruim se sentir paralisado, tenta mexer só um dedo. De preferência o indicador, que é um dedo que você tem mais costume de mexer no dia a dia. Tenta mexer só o dedo. E aí você, na hora que o dedo começar a mexer, tenta mexer o segundo. E aí vai desparalisando aos pouquinhos. Eu dei algumas dicas dessas para algumas pessoas e falei, olha, me escreve depois, tá? Me fala o que aconteceu. Eu comecei a receber um monte de e-mails de pessoas falando, Léo, as abduções pararam. Obrigado, você salvou a minha vida e não sei o quê, não sei o quê. Várias pessoas falaram isso. Acho que várias eu estou exagerando, umas 10 falaram isso. E aí eu fico imaginando a cena, né? Numa abdução real, aí só entre nós, né? Uma pessoa os ETs vão abduzir a pessoa começa a mexer o dedinho, os ETs falam, ih, sujou, ela tá mexendo o dedinho, vamos embora. Então, assim, mexer o dedinho é o suficiente para parar uma abdução, né? Então aí a gente vê que existe muito trabalho de psicologia, enfim, teorizando que as abduções por alienígenas se devem muitas vezes à paralisia do sono, e aí a gente vê um caso concreto, né, de que parece ser mesmo esse o caso, no mínimo, para uma grande parcela de episódios. E aí, quando a pessoa, enfim, às vezes eu conto, depende, né, depende muito da situação. Então, tem pessoas muito dependentes dessa crença, tem pessoas que se acham especiais por terem sido escolhidas pelos alienígenas. Então, na hora que você joga na cara, sem qualquer preparo de que aquilo é uma paralisia do sono, de novo a alteridade, né? Você acha que você está ajudando, e aí, para a pessoa, aquilo é uma ofensa. Já teve gente que se sentiu ofendida, já, de você propor. Você acha que eu não pensei numa explicação simples? É óbvio que não é.
né? Você é só mais um querendo me tratar como se eu fosse uma idiota. Então, eu tentei essa outra abordagem com algumas pessoas e parece que funcionou. Não Que sei se eu respondi. incrível, né? Eu achei o máximo essa experiência. Mas é que as pessoas se sentiram escutadas, né, Léo? Quando Sim, com elas se certeza. sentiram escutadas, então elas deram credibilidade às sugestões que você estava dando para elas. E foi incrível que teve esse poder de intervenção mesmo, né? Parabéns. Não sei se foi a melhor coisa, mas foi o que me rolou de fazer ali. É, você não colocou em questão a crença, porque você já tinha tido a experiência que colocar em questão a crença não é o melhor caminho, né? Quando a pessoa está em sofrimento e desesperada, querendo um modo de parar com aquilo. Então, você deu legitimidade à crença, você escutou, mas deu também uma ferramenta que ela própria pudesse intervir. Eu achei demais, achei muito bom. Estou vendo aqui o chat, ver se tem alguma pergunta. Tem várias aqui, mas eu prefiro que vocês guiem, que vocês estavam de olho no chat. Se tiver alguma outra. Leonardo, Opa, esse é. Quem foi? Eu nem vi, eu só vi a pessoa. Eu só ouvi, eu não vi o vídeo. foi um Quem que é? fenômeno sobrenatural. Foi, tá vendo? Podemos fazer atribuição, hein? É a Karine. Oi, Nossa, eu Karine, diga. achei muito. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Eu achei muito bacana as contribuições sobre o desafio da alteridade. Confesso que eu não tinha ouvido assim nada assim, até com essa descrição, né, com esse termo, né, sobre esse desafio do pesquisador quando ele está fazendo pesquisa e está ali em contato, né, com seus colaboradores. Achei muito bacana. Obrigada, né, por trazer tantos detalhes e experiências, né, suas com relação a isso. Te Eu agradeço. fiquei pensando se tem assim literatura específica falando sobre isso, né? Você mencionou de coisas que você precisou levar para supervisão, né? Ou então como que o pesquisador pode trabalhar isso de uma forma mais detalhada, pessoalmente mesmo, né? Essa questão de você se deparar, né, com uma crença que é diferente da tua, né? Uma explicação diferente, como as pessoas lidam com isso, né? É muito desafiador realmente, não só para quem faz pesquisa, para quem faz clínica, para outros contextos, né? A minha pergunta é assim, tem literatura específica sobre isso? Eu realmente desconheço. Tem um livro que eu estou me lembrando aqui agora, que aborda isso também, que é Psicologia Social e Imaginário. É da professora Sandra, da USP. Eu estou tentando lembrar o sobrenome dela, um sobrenome estrangeiro. Eu esqueci o sobrenome dela. Eu tenho esse livro, não sei se vocês querem, mas eu posso, em 20 segundos, trazer o livro aqui. Vocês querem? Tá, peraí. Voltei. É professora Sandra Vicetti. Vicetti deve ser o melhor jeito de pronunciar. Esse livro aqui, ó. Psicologia Social e Imaginário. Leituras introdutórias. Esse livro, entre outras coisas, ele fala dessa questão da alteridade e é bem legal, assim. Deixa eu pensar outro. Esse foi o primeiro que veio na minha cabeça, de mais específico sobre alteridade. Se eu pensar em algum outro, eu falo. Mas, por enquanto, esse daqui é o mais óbvio que vem na minha cabeça. É bem legal, um livro fininho, é facinho de achar. A professora Sandra é bem legal, ela da USP. Não sei se ela está aposentada, mas, enfim. Professor Leonardo, queria pedir uma gentileza, se você poderia parar de compartilhar a tela para que a gente possa se ver aqui na sala e compartilhar aqui todos juntos. Tá, deixa eu ver aqui. Stop share. Vamos ver se vai. Ah, foi. Thaís, quer fazer uma pergunta, Thaís? Obrigada, professor Leonardo, foi ótima a explicação.
Eu tô estudando, né, experiências de final de vida, as experiências consideradas espirituais no final da vida, né? E eu queria saber se o senhor tem algum conhecimento ou sabe de alguma correlação com as atribuições sobrenaturais, porque você falou bastante de ética, né? E tem uma questão ética muito importante em pacientes em cuidados paliativos, em pacientes com doenças graves, ameaçadoras da vida, né? E aí eu queria escutar um pouquinho, porque eu fico me perguntando, né? Numa abordagem fenomenológica, para mim é muito claro que é possível fazer um estudo como esse, né? É tranquilo, é desejável, né? Eticamente também cuidadoso, mas, por exemplo, em experimentos, né? Ou numa abordagem, eu não sei, queria te escutar um pouquinho se tem algo já sobre isso, né? Dessas atribuições sobrenaturais das pessoas que estão morrendo, né? Eu não me Porque lembro. elas Não, desculpa, termina. Não, porque elas referem, assim, eu estou seguindo um pouco a definição de Peter Fenwick, né, que é um autor que estuda essas experiências e que traz um conjunto de experiências. Ele divide experiências transpessoais e experiências de que ele chama de final de vida. Essas de final de vida são comuns ao cuidado paliativo, resolver pendências, pedir perdão, né? Isso que a gente são coisas mais as transpessoais, tem as visões de leito de morte, os sonhos de leito de morte, né? E aí eu fico me perguntando como é que seria isso, se você tem alguma ideia, já viu algum estudo, pudesse compartilhar, né? Eu estou tentando lembrar de alguma literatura específica, eu não estou me lembrando. Se eu me lembrar de algo bem concreto e direcionado, eu não sei se eu posso mandar depois para vocês, eu tenho e-mail, né? Eu vou tentar lembrar de alguma coisa, mas eu não estou me lembrando. Mas, de fato, a questão que você colocou do método, já que você falou, um estudo fenomenológico é fácil, mas aí se você pensar em experimentos e tal, o método ele sempre vai estar subordinado à pergunta de pesquisa. Então, antes do método é a pergunta, porque aí vai ficar muito fácil encaixar o método, sabe? Se a pergunta estiver muito redondinha. Não faz muito sentido, a princípio, você se preocupar com os desafios metodológicos se a pergunta não estiver clara. Então, você tem alguma pergunta de pesquisa assim na ponta da língua que você está com esse desafio metodológico aí? Ou não? Eu tenho, né? A gente poder caracterizar, assim, pensar em como são essas experiências com pacientes brasileiros, né? Porque a gente não tem nenhum estudo no Brasil, pelo menos até o momento que eu conheça, com pacientes, né? Em final de vida. Tem com profissionais de saúde, mas não com pacientes. Então, poder caracterizar como são essas experiências, se elas realmente impactam o processo de morrer, porque a literatura traz que ela está associada, né, com qualidade de morte, com qualidade do processo de morrer, né? Com conforto para o paciente, para os familiares. Mas, assim, na verdade, a minha questão é um pouco pensando na proposta da Fundação Templeton, né, que traz um desejo de estudos que minimamente mesclem ou que tenham uma coisa mais experimental mesmo, né? Uhum. Nossa, porque do jeito que você fala, fica muito óbvio fazer alguma coisa qualitativa, de entrevista, alguma coisa nessa linha, né? Pensar de forma experimental, nossa, tem vários desafios éticos, tem várias coisas aí, né? Porque se a gente for pensar por uma ótica experimental, não estou dando uma resposta pronta porque você está me jogando a bomba no colo agora, né? Para pensar rápido. Mas quando eu penso, por exemplo, na minha pesquisa de pós-doutorado, foi um pouco parecido, com a grande diferença sendo os sujeitos, né? Que os sujeitos, obviamente, não estavam nessa condição. Você pode pensar em uma lógica experimental, apresentar algum estímulo, a gente teria que amadurecer a ideia, mas apresentar algum estímulo, igual no meu caso era um vídeo, né? E monitorar as reações a esse estímulo de alguma forma, dividindo em alguns grupos conforme a natureza do estímulo. Então, por exemplo, no meu caso, sendo um vídeo, né? Só para dar um exemplo bem concreto do meu, era o mesmo vídeo, só que tinha um certo momento do vídeo que tinha um áudio em que o suposto paranormal falava que certa coisa estava acontecendo. Eu editei o vídeo tirando esse som, essa frase, só essa frase, e aí metade dos voluntários viam o vídeo com essa frase e a outra metade não.
Então, o suposto paranormal ele já dava uma atribuição para aquilo como sobrenatural, para metade das pessoas e para outra metade não. E aí eu via o efeito que essa sugestão isolada dava em toda a cadeia de atribuições que as pessoas faziam. Então, se a gente for pensar, embora eu tenha dúvidas se isso é viável, apresentar algum tipo de situação em que alguma experiência acontecesse, né, seja apresentada num vídeo, alguma coisa, e aí ter alguma manipulação experimental no sentido de que alguma característica está presente para metade dessas pessoas e ausente para outra metade, aí você vê o efeito. Mas eticamente é muito complicado. Estou tentando pensar aqui, porque ali você está numa situação de vulnerabilidade, é difícil você fazer depois um acompanhamento, alguma coisa, e é muito difícil. Se for fazer com as pessoas, né? Nossa, eu vou ter que pensar. Vocês estão fazendo umas perguntas muito difíceis que eu tenho que pensar. Por exemplo, eu vivi essa situação, né? O meu avô, quando ele faleceu, um dia antes dele falecer, eu visitei no hospital. E ele já estava muito debilitado e tal. Ele conversava, mas na hora que ele estava com a gente, na hora que ele não estava mais, depois ele voltava. E teve uma hora que ele estava deitado de lado para a cama e olhando para o infinito, assim, sabe? Quando você está olhando e não está olhando. Ele estava olhando assim. E eu falei, tá tudo bem, vô? Aí ele falou, a mãe tá aqui. A mãe é o jeito que ele chamava minha avó. A mãe tá aqui. E aí eu olhei na direção, né, que ele estava falando, era um corredor assim, não tinha ninguém, né? Na minha perspectiva, pelo menos, não tinha ninguém. E ele falou, a mãe tá aqui, ela veio me buscar. E aí depois ele esqueceu daquilo, parou de falar. Então, assim, como que você, numa situação dessas, consegue manipular alguma variável para observar o desfecho? Eu teria que ter muita criatividade. Se eu conseguir pensar alguma coisa, eu falo, mas eu mando. Mas... Se quiser, inclusive, gente, eu tô falando sério. Eu respondo, tá? Lá no Instagram. Então, se vocês quiserem entrar lá no @delta, se me lembra, que é bom que se tiver Instagram, eu te sigo e tal. A gente mantém o papo lá e se eu lembrar de alguma coisa, ter alguma ideia, eu falo. Mas, a princípio, eu achei bem difícil fazer uma coisa que não Muito seja. obrigada, você já me acalmou. Eu acho que já estou satisfeita, porque eu também tenho essa sensação, né? Então, muito obrigada. Por mais que o pessoal da Templeton e tal, né, uma lógica não brasileira é mais comum, o pessoal querer um estudo quantitativo e tal. Às vezes, quando o tema é muito novo, às vezes justifica fazer um estudo exploratório, qualitativo e tal, e vai dar, né? Vai ser sucesso, então às vezes vale a pena. Mas se eu tiver alguma ideia, entre em contato comigo lá que eu tento pensar mais. Achei difícil. A Daniele agora tem uma pergunta, né? Opa, diga, Dani. Leonardo, me diz uma coisa, assim, eu tenho várias perguntas, né, mas uma é o que tu atribui, assim, de um entendimento sociológico mais social dessa mudança, assim, para um movimento mais nova era, um afastamento daqui a pouco das religiões mais institucionais, né, e daqui a pouco também como abordar isso com os colegas, porque por mais que tenha acontecido, acho que uma separação entre a psicologia e alguns fenômenos, né, mais paranormais, né, eu tenho percebido hoje com alguns colegas que não tem essa proximidade que a gente tem com o tema, né, que se mistura tudo, né, e as pessoas têm, pela sua crença também, mesmo sendo psicólogos, tendo estudado, né, os processos psicológicos, inconscientes, tem muita dificuldade, assim, de colocar a crença meio que de lado e fazer daqui a pouco uma leitura mais psicológica, mais sociológica do fenômeno. E um dos desdobramentos disso que a gente percebe são práticas alternativas, às vezes questionáveis no meio, né? Então, tem várias coisas que a gente vê sendo usadas por psicólogos que a gente fica, putz, né? Eu posso falar só mais uma coisinha? Não, claro. Que eu já vinha pensando assim, eu assisti uma palestra do Everton, e dentro do próprio SUS, né, das práticas complementares, e aí eu comecei a me questionar, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu gosto dessas práticas, enfim, também, mas nunca tinha parado para pensar, tá, mas e se tem algum indivíduo que não, né, que tem uma crença religiosa completamente diferente, mas aí os profissionais que trabalham com isso dentro das práticas complementares trabalham como se isso fosse a coisa mais natural e a verdade, né? Como manejar isso também? É porque a sua pergunta, acho que ela tem dois níveis, né? Como manejar isso na prática e por que isso está acontecendo. Isso. Né? E você até falou essa coisa da... Como é que era? No começo da pergunta, você falou alguma coisa sobre largar as religiões tradicionais e cair mais essa mudança, né, cultural, né? Sim. Então, tem uns estudos bem legais sobre isso. Acho que talvez a melhor forma de começar a responder.
Uma coisa que poucas pessoas sabem, que eu vejo muito pouco ser falado, é que esse movimento Nova Era, ele começou... O tubo de ensaio do movimento Nova Era aconteceu 10 anos antes, mais ou menos, 10, 15 anos antes, com os grupos de contatados por alienígenas, nos anos 50. Então, aqueles movimentos nos anos 50 de contatos com alienígenas, tem vários estudos legais apontando como tubo de ensaio, sabe? Foi a primeira tentativa de juntar uma lógica mais materialista, porque os alienígenas eram de carne e osso, segundo se acreditava, com coisas mais etéreas, né, como energias, cristais. Tem vários casos muito engraçados de atribuição sobrenatural. A gente podia até ficar falando mais aqui. Mas tem umas pesquisas, inclusive minhas, mostrando que o perfil da galera que adere a essas coisas, muitas vezes, não sempre, tá? Isso vai ter variação, mas muitas vezes tem relação com um desencantamento em relação a religiões tradicionais, né? Então, pegando alguns grupos que eu tive a oportunidade de pegar, esses aí que eu fiz etnografia e tal, quase todos os membros eram ex-religiosos de várias denominações, tinha ex-católico, ex-evangélico, ex-tudo que você quiser pensar. Até budista, ex-budista e tal tinha. E aí eu perguntava, né, como é que era isso, e eles falaram que todos eles falaram mesmo, quase todos eles falaram a mesma coisa, de que aquilo começou a perder sentido, por um lado, né, rolou um esvaziamento, e eles não conseguiram encontrar um substitutivo mais imediato, né, uma pessoa que é católica trocar pela religião evangélica, por exemplo. E aí várias delas contam desse vazio, é como se essa parte do sagrado tivesse ficado vazia, ficou um buraco ali. E aí, de repente, aparece algumas pessoas oferecendo um tapa-buraco ali que fazia mais sentido numa lógica que a gente fala hoje, tanto de ciência, de física quântica e das tecnologias e tal. De repente, elas ouvem falar que alienígenas de carne e osso fazem curas também, que eles também estão preocupados com a nossa evolução espiritual, que eles também têm a ver com energia, que os médiuns agora estão incorporando alienígenas. Então, já tem centro espírita incorporando alienígena, tá, gente? O negócio está moderno. Então, já teve gente falando comigo assim, eu não acredito que o médium incorpore espírito, porque eu acho que morreu, acabou. Mas incorporar alienígena, eu não acredito. Então, a gente vê esse sagrado voltando numa pele mais moderna, no sentido tecnológico da palavra moderna, né? Alienígenas que viajam pelo espaço, que têm raios laser e coisas do tipo. Então, os alienígenas, muitas vezes, e o movimento Nova Era em geral, enfim, atende a necessidades, muitas vezes, de um mundo líquido, né? Vamos pensar no Bauman de novo, né? Das coisas se liquefazendo, não sendo feitas para durar, e as tradições sendo questionadas, fica um buraco. E aí um referencial mais moderno entre aspas, né, que traga elementos da ciência, mesmo que distorcidos, né? Uma suposta física quântica aí, relação de física quântica com DNA e coisas assim, que não tem nada a ver, mas o pessoal distorce, fica mais palatável. De novo, a teoria da atribuição de causalidade, né? Se a gente busca o referencial mais próximo, um referencial que converse com isso que a gente está vendo todo dia, é física quântica, é ciência, é tecnologia, ao mesmo tempo tradições perdidas, isso conversa com esse buraco muito mais facilmente, né? Então é mais fácil isso fazer sentido. Tem gente não acreditando, sei lá, que ir num médium vai fazer sentido, mas uma prática que supostamente usa física quântica a pessoa adere, fica até intuitivo. Então, aquela questão da intuição versus a contra-intuição que eu tinha falado antes, o tradicional se torna contra-intuitivo no mundo líquido e a nova era, juntando física quântica e tudo mais, se torna intuitivo. Então, fica óbvio, é da ordem do óbvio que aquilo é verdade, né? É da ordem do óbvio que uma prática que vai envolver meditação, mas vai envolver também física quântica e vai reprogramar o seu DNA, qualquer coisa assim, faz mais sentido, né? Então, assim, dando uma resposta muito rápida, eu não sei se eu peguei todos os pontos, mas eu peguei alguns pontos do que você falou, né? É isso mesmo, e é bem difícil, assim, conversar com alguns colegas que, né, que acabam... Eu tenho um artigo, eu lembrei de um artigo aqui que posso te ajudar, que eu fui um dos coautores também, mas o primeiro autor é o Silas Guerriero, lá da PUC. Então, é Guerriero, eu estou escrevendo ele aqui no chat, Guerriero et al., né, e colaboradores. Ai, meu Deus, que inferno. Eu vou colocar algumas palavras-chave aqui que você consegue achar se você jogar aí em qualquer lugar, aí, Google Acadêmico, sei lá. Se você colocar terapeutas alternativos, Florianópolis, São Paulo, estou escrevendo aqui no chat. É um estudo que a gente fez com terapeutas de Florianópolis e São Paulo. E você joga o nome do Silas, o sobrenome, né, Guerriero, está aí no chat, se você quiser ver. Se você jogar essas palavras-chave, você vai esbarrar no artigo.
exatamente sobre isso. A gente está vendo essa atribuição de sentido e justificativa dessas pessoas, dos terapeutas, aderirem a esses sistemas de crença e significado e tal. Acho que vai te ajudar bastante esse artigo. O nome não é esse, tá? Mas essas palavras aí você consegue achar. Obrigada, Léo. Valeu. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta que seja breve, para a gente não avançar mais no horário? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Bom, então vou agradecendo, se alguém lembrar alguma coisa, ainda dá tempo. Então vamos aparecer lá no Insta e Delta. Quem quiser continuar esse papo, me procura lá, tá, gente? Certo. Para não fechar a porta. Bom, então, professor, muito obrigada pela tua partilha, pelo teu saber partilhado aqui conosco nessa noite. Obrigada pela abertura de a gente poder conversar com você depois das repercussões de tudo que a gente ouviu. Espero que a gente possa se encontrar em breve em outros eventos, em outras reuniões, assim como essa. E o convite fica aberto, sempre que quiser participar da nossa reunião, é sempre bem-vindo. E em breve, acho que a gente pode fazer mais um segundo momento, quem sabe mais para frente, para te ouvir mais um pouquinho. E, pessoal, obrigada. Tamo aí. Oi? Se vocês tiverem saco para isso, eu tô aí. Ah, teremos. Temos sim, pode saber que todo mundo aqui tem sim. Mas muito obrigada, então, obrigada, pessoal. Acho que é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, só antes de eu encerrar, ia pedir para, se alguém ainda não preencheu a lista de presença para depois receber o certificado, peço que faça isso antes da gente encerrar. Desejo boa noite a todos, muito obrigada, professor, obrigada, pessoal. Boa noite, até pessoal. daqui 2 semanas a gente se encontra. Obrigada. Léo, muito legal, viu? Obrigado. Sempre gosto muito de ouvir você. Obrigada por ter aceito o convite, ter vindo aqui, ter estado conosco. O pessoal adorou. Eu que agradeço. Também, né? Eu que agradeço. O pessoal colocou o artigo aí no chat que eu estava falando. Valeu, gente. Boa noite, obrigada, professor. Boa noite, gente. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Valeu, Manuel. Até. Tchau, boa noite. Obrigado, Léo. Tchau, gente. Boa noite. Falou, Sebastião. Valeu.